Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismato Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje nós vamos falar sobre potenciação de números complexos. Vamos ver como é feita essa operação. Vimos que a forma algébrica do número complexo Z é igual a mais BI, né? Sendo A no eixo X e B no eixo Y, né? O eixo da imaginária. Vamos multiplicar Z vezes Z. É A mais BI que multiplica A mais BI. Aplica a distributiva, A vezes A vezes A vezes BI, é ABI, BI vezes A, dá BAI, e BI vezes BI, dá BB e ao quadrado. E ao quadrado, por definição, é menos 1. Então fica menos com mais dá menos. Então vai dar A ao quadrado mais 2ABI menos B ao quadrado. Então, essa fórmula algébrica não é muito conveniente para trabalhar com potenciação. Existe a fórmula polar, que é muito mais fácil do que ficar aplicando distributivas. E se fosse um número, a potência 3, 4, então não é suficiente trabalhar desse jeito. Tem um meio mais fácil. Por isso existe a forma polar. A forma polar, né, coordenadas polares, dados dois números distintos, ó, Z1, Z2, R1, R2, cosseno θ1 e seno θ1, cosseno θ2 e seno θ2, dois números distintos. A multiplicação deles, multiplicação deles, Z1, Z2, é o produto dos módulos e a soma dos argumentos, θ1 mais θ2. θ1 mais θ2, seno. Então, simplesmente você multiplica os módulos e soma os ângulos, o produto de dois números na forma polar. Isso aqui é deduzido, mas é muito trabalhoso a dedução disso aí. Vai perder muito tempo, né? Cosseno de arco duplo, seno de arco duplo, etc. Então é mais fácil entender a regra prática. É multiplicar os dois módulos e somar os ângulos no produto. Simples, a regra simples é essa. E dividir é análogo, divide os módulos, né, o R2 diferente de zero, você subtrai os ângulos, né, os argumentos, olha lá, θ1 menos θ2, θ1 menos... Então tá aí a regra prática, né? A dedução é trabalhosa, não compensa, é melhor entender os conceitos. Fórmula de Moivre, né? Moivre, o matemático, ele percebeu, então ele imaginou a potenciação, números iguais. Se o Z1 for igual ao Z2, o Z1 igual ao Z2, fica Z ao quadrado. Aqui o R é igual a R, θ é igual a θ, θ é igual a θ. Então fica R ao quadrado, 2θ, 2θ. R ao quadrado, 2θ. Ao cubo, R ao cubo, 3θ, 3θ. R elevado a N, se for Z elevado a N, R elevado a N, Nθ e Nθ. Generalizou, né? Ele deduziu que vale a generalização. Generalizar, né? Olha lá. Então, aqui a divisão de dois números complexos fica aqui. Dois números distintos complexos, a divisão. Diferença dos argumentos, né? Divisão dos módulos. Então, a fórmula Moivre, números iguais, é Z elevado a N, R elevado a N, cosseno de Nθ mais I seno de Nθ. Ele generalizou e provou que isso é válido. Você olhando aqui, você percebe, né? R elevado a R ao quadrado, 2θ, R ao cubo, 3θ, etc. É simples de entender, a fórmula de Moivre. Então vamos usar a fórmula de Moivre para calcular a potenciação de números complexos. Exemplo, eu coloquei em asterisco aqui trigonometria, a palavra, é que para trabalhar com números complexos na forma polar é necessário conhecimentos prévios de trigonometria. Fica difícil você entender a forma polar e o que requer dela, né? Para entender os conceitos é necessário conceitos trigonométricos, seno, cosseno, tangente, arco tangente, quadrante. Então vai envolver uns conceitos básicos de trigonometria. É importante. Então,
Quanto que dá isso aqui? 1 mais raiz quadrada de 3i elevado à quinta. Primeiro eu calculo o R, né? Aqui é AB, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então 1 ao quadrado mais raiz quadrada de 3 ao quadrado é raiz quadrada de 1 mais 3 é 4, que é 2. O R, lembra, sempre é positivo. Ele vai de 0 até infinito. O R é um módulo lá no plano complexo. Aqui o desenho, o R igual a 2, o B é raiz quadrada de 3, o A é igual a 1. Quanto que é esse ângulo aqui? Tangente de θ, raiz de 3 sobre 1. Cateto oposto com a θ adjacente. Esse é um ângulo fundamental, né? São os ângulos fundamentais que deve ser decorado, né? Usa-se muito, né? Quem são esses ângulos fundamentais? 30, 45, 60, 90, 0. Então é um ângulo fundamental. A tangente de 60 é raiz de 3 sobre 1, é raiz de 3, que o ângulo é 60 graus, π sobre 3 radiano. Então, aplicar a fórmula, né? R elevado a 5, 2 elevado a 5, cosseno de 5π sobre 3 e seno 5π sobre 3. É aqui que entram os conhecimentos prévios de trigonometria. Ó, quem que é 5π sobre 3? É 60 graus, né? 5 vezes 60 graus dá 300 graus. Ele está no quarto quadrante. Ó, aqui o quarto quadrante vai de 270 graus a 360 graus. Então ele está no quarto quadrante. O ângulo aqui, π sobre 3, 60 graus, a projeção do ponto aqui no ciclo trigonométrico, no eixo X é o cosseno. Aqui azul é o cosseno, aqui em roxo é o seno. Então o seno está no Y e o cosseno. É importante desenhar o ciclo do que decorar as fórmulas. Entender, né? Tem fórmula, são formas de simetria, né? Probabilidade de simetria de seno e cosseno. Tangente, cotangente. Repare aqui, ó, esse ângulo aqui, quanto que vale esse ângulo aqui? É o mesmo aqui, ó, eu projetei. E esse ângulo aqui, ele é igual ao cosseno, ó, é o mesmo cosseno. O cosseno na projeção, então esse ângulo daqui até aqui é o mesmo do cosseno daqui até aqui. Então, quanto que vale esse ângulo daqui até aqui? É 2π menos π sobre 3. A fórmula lá do cosseno no quarto quadrante, a relação é cosseno 2π menos θ é cosseno de θ. Ó. 2π menos θ, a projeção da cosseno, é a mesma de cosseno θ. Então, cosseno 2π menos θ é cosseno θ. O seno, a projeção aqui, ó, no eixo Y, só inverte o sinal, né? São lados opostos. Ó. Isso aqui vale menos, né? Então, seno de 2π menos θ é igual a menos seno de θ. Essa fórmula aqui é relativa ao quarto quadrante, problema de simetria. Por isso que é importante fazer o desenho, do que decorar a fórmula, né? Entender o porquê das coisas. Então, essas fórmulas são válidas. Então, aqui, ó, vamos aplicar a fórmula. Cosseno de 2π menos 5π sobre 3 é igual, olha lá, 3 vezes 2π, 6π menos 5π sobre 3, que é π sobre 3. Aplicamos essa fórmula aqui, né? Vem do gráfico aqui. Propriedade da geometria. Cosseno de π sobre 3 é cosseno de 60 graus. É um ângulo fundamental. O valor é meio. Seno de 2π menos 5π sobre 3. Vimos aqui que muda o sinal, né? O seno está em cima, o seno embaixo. É menos seno de π sobre 3 é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Raiz quadrada de 3 sobre 2. Valores fundamentais. Né? 30, 45, 60. Então, 1 mais raiz quadrada de 3i elevado à quinta é 2 elevado à quinta. Vale quanto? 1,5 menos, né? Raiz quadrada de 3 sobre 2i. Aplicamos a fórmula de Moivre. Multiplica aqui, 32 dividido por 2 dá 16, 32 dividido por 2 dá 16. É 16 menos 16, raiz quadrada de 3i. Interessante, né? Fórmula Moivre, simples, prático, requer alguns conhecimentos de trigonometria. Principalmente se cai no terceiro quadrante, segundo quadrante, se é um n grande, elevado a 10, você vai ver quantas voltas dá o número π. Então requer trigonometria, conhecimentos básicos. Outro caso interessante é quando está isolado, é i elevado ao número n. Ó, i elevado a 0 é 1, i elevado a 1 é i.
I ao quadrado é menos 1, por definição. I ao cubo é I vezes I ao quadrado. Então é menos I. E a quarta é I ao quadrado vezes I ao quadrado. Mais 1. Depois começa a repetir. 0, olha lá, 1. São 4 valores que sempre repetem. Então parece que são valores periódicos, né? Tem 4 valores. Se você dividir, então o número, o I elevado a 4K mais 0, ó, 4K, é I elevado a 4K, K vezes I elevado a 0. I elevado a 0 é 1, 4K, I elevado a 4, 1, 1 elevado a K é 1, então é 1. I elevado a 4K mais 1, é I elevado a 4K vezes I elevado a 1, propriedade algébrica aqui. I elevado a 4K é 1, vezes I. I elevado a 4K mais 2, é I elevado a 4K vezes I ao quadrado, é menos 1, ó, I ao quadrado é menos 1, definição. I elevado a 4K mais 3, é I elevado a 4K vezes I a terceira, dá menos I. I elevado a 4K mais 4, é I elevado a 4K vezes I a quarta mais 1, começa a repetir, ó. Aí esse número aqui, ó, o N dividido por 4, o resto, esse aqui é o resto, o expoente do I. Um exemplo, então você dividir um número grande por 4, o resto da divisão é a potência do I elevado ao resto. Exemplo aqui, ó, I elevado a 122, é I a quarta vezes 30 vezes I ao quadrado, que é 1, né? I a quarta é 1, vezes 30 é 1, vezes menos 1, definição, menos 1. Repara aqui, ó, 122 dividido por 4 dá 30 e o resto 2. I ao quadrado é menos 1. Então você pega o número, você divide por 4 e a potência I ao quadrado ou I ao cubo, os 4 valores fundamentais, por isso que divide por 4. Pega aqui o número, por exemplo, I a 777. Número interessante. Quanto que dá isso? Pode ser uma questão do vestibular. I pega 777 e divide por 4. Deu 111. Sobrou 333. E aí? Então, ó, I 777 é equivalente a I elevado a 333. I elevado a resto. Aí divide de novo. 333 por 4. Dá 83, sobra 1. Ó. 8 vezes 4, 32. Daqui dá 1, abaixo 13. 3 vezes 4, 12. 1. Resto 1. Então é igual a I elevado a 1, que é igual a I. Aplica de novo a regra, né? A regra, ela é sequencial. Então aqui termina um vídeo sobre potenciação, né? Vimos aí a fórmula de Moivre, e a multiplicação de dois números complexos, né? Usando a forma polar e a forma algébrica. Polar é mais fácil, soma os argumentos, os ângulos, né? E multiplica os módulos. Na multiplicação, na divisão, divide os módulos e subtrai os argumentos. O próximo vídeo será sobre radiciação de números complexos. Lá vamos aprender a extrair raiz quadrada de números complexos. Esse é o caso mais difícil, tá bom? E fica para a próxima aula. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Abraço!